Alô, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Valeu! Eu sempre erro a mão, tá ligado? Eu quero botar a direita, só que a direita não sai. Lembre-se, sempre junto de Heródoto. Eu sou destro. Tá certo. Ó, gente, nosso próximo vídeo, nós estamos aqui no nosso quarto vídeo, tá certo? Quarto, digo, dessa série. Que série é essa, senhores? A série do livro História da Redenção. Não, a série do Espírito de Profecia, Ah. com o primeiro livro, História da Redenção. Foi mal, pessoal. É porque isso dá uma ideia de que a gente vai fazer uma série com todos os Todos livros. os livros, do é Espírito isso que eu de ia dizer. Profecia. Olha, são Lançaram 2 o mil livros. desafio? Não foi, mas não foi 2 bem mil isso que livros. nós planejamos. Aí, É o início. Vamos ter conexão, nossos filhos aí fazendo, dando continuidade. Mas olha, muito obrigado assim por ter. Eu vou logo agradecendo, parece mais que é o final do vídeo, mas não. Mas valeu mesmo por você ter clicado nesse momento no nosso vídeo. Quem somos nós? Não sei se você clicou aí aleatoriamente, pesquisou sobre esse tema e caiu aqui no nosso vídeo. Mas muito obrigado por ter clicado. Agora nós temos exatamente 10 segundos para te convencer a permanecer aqui. Samuel, é contigo. Samuel. você que sempre quis saber o porquê essas coisas ruins acontecem hoje, de onde isso veio, por que foi que realmente Adão e Eva tomaram uma decisão como aquelas? Por que foi que Satanás escolheu esse mundo? Qual foi o argumento que Satanás utilizou? O que é que isso tem a ver com a sua vida hoje? Você vai descobrir nesse vídeo. Saia não. Você vai ouvir que 10 segundos, hein? Certinho, né? 10 com excelência. Excelência. Vamos falar muito sobre a expressão grande conflito, né? Grande conflito. E isso tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com a sua vida. Tem tudo a ver com as suas decisões. E se você não assistiu o nosso último vídeo, nós estamos nessa série, no quarto vídeo. Assista o primeiro, assista o segundo, assista o terceiro. Assista todos os vídeos, se inscreva no canal. Compartilhe. Tá? E agora nós temos um desafio que se você... Olha, antes, chega no finalzinho lá do último vídeo, você que assistiu o nosso último vídeo, nós deixamos um desafio lá, porque nós vamos, nesse momento, apresentar para você todos os nossos canais. YouTube, no Vimeo, no Twitter, sei lá o que tiver, em exatamente 3 segundos. Samuel, ele treinou a semana inteira pra fazer isso. Treinou. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não, Eu nada treinei disso, a só em semana 3 toda segundos. e não deu certo. Não, mas vai dar agora. Vamos lá? Posso respirar? Samuel. Eu não, posso respirar. Enquanto eu estiver falando, você respira. Samuel, para quem está interessado em conhecer essa comunidade aqui, a turma do Conexão, que o trabalho que nós estamos fazendo, o que é que essa pessoa ela deve acessar a partir de agora? youtube.com/conexão, facebook.com/conexão, não deu. Tá, então vamos colocar aqui Eles embaixo. não entenderam. Vamos colocar aqui Eu embaixo. achei- Na descrição. Na descrição. O YouTube descrição tem- não, aqui, nessa teclinha O aqui. YouTube tem a ferramenta Na de slow teclinha. motion, não, né? Não, aqui na tela, telinha eu ia Na dizer. telinha. Foi mal. Aí você clica, tá certo? E você vai chegar. Agora vamos com mais calma. youtube.com/conexão jovem caetés. Esse não precisa que é exatamente esse que você eu tá acho que a agora. pessoa Pode já favoritar, tá nele. pode curtir já. Passa lá no nosso canal, qual é o Isso. outro? facebook.com/conexão jovem caetés. Esse é legal. Twitter, Conexão Jovem Caetés DC. Legal Você vai também. acompanhar nossas atualizações. É bom por pra todas essas fazer ferramentas. perguntas, né? Perguntas no Ou- Twitter. Você pode entrar em contato conosco através dele. No YouTube e no Facebook você pode deixar perguntas, questionamentos. O que você achou do vídeo? Interaja conosco. Samuel, eu li o capítulo tal que você vai falar e falou naquele vídeo e vocês não comentaram sobre isso e aquilo e tal. Deixa lá. A gente quer ouvir a tua opinião e quer conversar com você. Concordando, discordando, gostando ou não, o lugar pra gente Queremos conversar fazer é isso com você. Então, comente o vídeo e inscreva-se no canal para receber novas atualizações. Nós estamos fazendo o possível para atualizar os vídeos semanalmente. Às vezes conseguimos, outras vezes na nossa semana, para você ter ideia, tem quase 8 dias. Então, mas estamos sempre fazendo o possível para atualizar. Você entendeu, né, ou não? É Com relação ao nível de atualização dos vídeos. Certo, Turminha aí, entendeu? Ah. Espero que eles tenham entendido. Se não,
Estamos fazendo o possível para atualizar os vídeos, para que você tenha essa forma alternativa de onde você estiver. Seja você daqui mesmo, tá certo? Do nosso distrito aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Distrito Caetés. Se você estiver aqui conosco, poder ter quem sabe uma forma alternativa de, talvez não chegou na hora do pequeno grupo na sexta-feira à noite, pode ter acesso à internet, e aí vem aqui, acessa a gente conversa juntos durante toda a semana, comentando, dando as suas impressões sobre o vídeo, tá joia? Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo falando do capítulo 4, tá certo? Do livro História da Redenção, onde nós falamos até no vídeo anterior que seria quase meio que uma primeira parte e uma segunda parte, porque nós falamos justamente das consequências da rebelião de Lúcifer, e essa semana nós vamos falar sobre a tentação e a queda. Isso é crucial, é muito importante. A vinda do grande conflito definitivamente para a Terra. Se instaurar aqui na Terra. Mas antes, vamos falar um pouco de teorias. Porque tem uma ponte interessante para o que nós vamos falar hoje. Ed vai falar para você sobre uma teoria interessantíssima. Acho que ele vai dar uma dica também. Uma dica de filme. Uma dica de filme. E vai fazer uma ponte para o nosso tema de hoje. Olha aí. Que teoria é essa, Ed? Dá um exemplo aí para ele. Começa dando um exemplo aí. Qual o filme que eu vou assistir? Fala aí, Ed, fala. Vê, fala agora. Filme. Deixa eu falar. O filme é muito bom. É um pouco antigo. Mas se você ainda não assistiu, ou se você já assistiu, assiste de novo, é bom. Tem uma boa mensagem. É o Efeito Borboleta. Ah, gostou, hein? Os outros, eles perdem o rumo em algum momento. Isso é pessoal, desculpa. Enfim. Fica a dica também. A dica de Heródoto. Tá bom. A teoria, você que já assistiu o filme, você já associou. É a teoria do caos. Qual é a teoria do caos? A teoria do caos é que o simples badalar de uma borboleta em outro lugar do mundo possa se tornar numa grande catástrofe, um tornado, sei lá. O que isso, traduzindo, né? O que isso quer dizer é que as suas escolhas hoje, por mais que sejam mínimas ou irrelevantes, um dia vai acarretar uma grande consequência. E é isso exatamente que a gente vai ver no capítulo de hoje, que é tentação e queda. Que acho que ficou meio que no ar que seria a tentação e queda de Satanás, mas não, é a tentação e queda do ser humano. O que foi que aconteceu que esse casal caiu? Porque a gente viu no capítulo passado de que Satanás estava conspirando, mas Deus ele já estava fazendo. Ele já tinha advertido. E já tinha dado algumas instruções, né? Alguma coisa aconteceu, eu não sei se é algo visual, não sei se uma estrutura foi criada para que ainda assim eles fossem ludibriados. Mas vamos ao que interessa logo. A primeira parte começa logo com a descida imediata de Satanás para poder já começar a tentação. Primeiro, minha gente, é importante vocês entenderem o seguinte: o inimigo de nossas almas, ele não está aqui para a brincadeira. Ele não veio aqui para trocar uma ideia com você ou a vencer você num simples argumento. Jesus Cristo, ele diz que ele é comparado a um ladrão que só veio aqui para matar, para roubar e para destruir. Então ele não veio aqui para brincar conosco. Logo quando ele vem, ele prepara toda uma estrutura em volta, todo um esquema, justamente para fazer com que você caia, para fazer com que você se perca, justamente para que nós sejamos tentados e caiamos em pecado. Ele prepara toda essa estrutura. Não pense que ele dá ponto sem nó, que ele é pego de surpresa. Ele tem milênios, minha gente, milênios estudando o comportamento não só de outros anjos, mas ele tem toda a história da humanidade. Eu não sei quanto tempo tem a história da humanidade. A gente pode colocar, quem sabe, dar essa informação aqui, mas ele está estudando o ser humano durante todo esse tempo, estudando cada ato, cada gesto, cada microgesto que você faz, ele sabe. O inimigo, ele não pode ler sua mente, mas ele capta cada gesto que você realiza.
E foi bom você ter falado isso, que a Bíblia também fala, mas o Espírito de Profecia no livro História da Redenção, ele dá mais ênfase nessa questão que ele não lê o pensamento, mas ele induz você a pensar. E essa indução, ela se parte justamente por cada gesto, pela maneira como você se comporta. Existem especialistas, né, que se concentram nesse estudo mais para o lado comportamental, pelo comportamento, parece brincadeira isso, né, mas pelo mover de um pouquinho do lábio, da sobrancelha, o gesto, se você cruza os braços ou não, a maneira como você senta, se posiciona, ele sabe o que isso significa. Se profissionais, a linguagem do corpo, muito bom, Samuel. Se um simples profissional humano ele sabe disso, agora imagine você um anjo que tem aí alguns milênios de estudo do ser humano. Que tá analisando desde o princípio, né? Do homem perfeito. Isso, minha gente. Ele só faz isso. Aqui. Então imagine você, dá pra gente brincar com isso? Não. Então ele preparou toda uma estrutura. E só pra enfatizar, a única falha que esse analista teve foi Cristo. O resto tudo ele acertou. Vamos começar, em primeiro lugar, a entender o primeiro passo que ele deu para começar a sua tentação. Ele começou logo, a Bíblia nos diz isso, não é segredo, o próprio livro ele já começa dizendo que ele assumiu, é a primeira frase do livro, que ele assumiu a forma de uma serpente. Qual era... Tem aqui um momento de revelação, eu acho que é muito importante. Fala como era a serpente. Dá uma lida aqui, Ed. Lê, porque tem um momento aqui de revelação, não está na Bíblia, isso aqui é luz profética, palavra, revelação, que já dá pra gente ler. Eu acho que esse primeiro parágrafo... É o início do capítulo. Satanás assumiu a forma da serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas e quando voava pelos ares apresentava uma aparência brilhante, parecendo com ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore e a outra pelo ar e comia frutos como um homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento e começou vagarosamente a comer do fruto. Primeira pergunta pra gente começar uma conversa aqui. Por que uma serpente? Por que não logo a forma de um anjo? Meu velho, eu acho que... a gente pode dizer eu acho porque a gente não tava lá, né? A gente não pegou essa serpente assim. Mas eu fico imaginando que animal bonito deveria ser, né? E hoje a gente pra ver essas animações gráficas de dragões. E uns a gente pra ver assim, os dragões coloridos. Não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Como Treinar Seu Dragão. E o ser humano imaginou, desenhou aqueles dragões fascinantes. Agora imagina essa serpente, é real. Era uma serpente colorida que brilhava no sol, voava. E assim, a comparação que ele faz é com o metal mais valioso que existe, com ouro. Parecia com ouro polido. Então você via como esse animal era chamativo. E outra que se ele se colocasse como um anjo ali, ele já receberia a primeira resistência. Já seria de cara. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai lembrar, semana passada a gente comentou aqui, Adão e Eva foram preparados, foram lembrados, foram ensinados sobre o que aconteceu no céu, que Satanás caiu e que ele estava querendo afetá-los. Então, se eles aparecessem como anjos, eles iam dizer: esse anjo eu não conheço, não. Nunca vi. Ele sabia da preparação deles. Exato. Isso. Então ele preparou uma outra estratégia. Agora, além dessa estratégia visual, já chamou a atenção. Foi uma grande... Já foi chamou a atenção, né? Isso, porque era um animal que quando passava pelo Éden chamava atenção. Não tinha como não notar um Era animal algo desse. comum pra ela, né? Pra eles. Agora, eu falei o ela agora, é importante entender isso. Ele esperou um momento exato pra poder abordar ele. É bom a gente falar o casal como havia Samuel, sido falado isso. Você poderia explicar aí aos nossos telespectadores, se é que eu posso dizer isso, que isso não é TV. Mas as pessoas que estão nos assistindo, qual foram as instruções que os anjos deram ao casal? Os anjos falaram ao casal tudo o que aconteceu no céu. Ou seja, os anjos falaram ao casal sobre os nossos 2 vídeos que postamos anteriormente. A história da criação,
a história da rebelião. O que você assistiu nos outros capítulos foi justamente que os anjos passaram para eles. Todo o decorrer da história foi passado para eles, o porquê de tudo ter acontecido. E inclusive foi dado a eles instruções para que eles não caíssem. E uma das instruções era: não fiquem sós. Não fiquem sozinhos. Vocês juntos são mais fortes. Vocês sozinhos podem ser afetados de forma... A coisa pode se tornar pior para vocês. Pode ser mais fácil para eles se vocês estiverem a sós. E é interessante falar isso aí, deixar a sós. O livro fala, e a Bíblia também fala, que esse recado foi dado especialmente para Eva. Assim, não se afaste do seu marido. Pode parecer uma frase meio machista, né? Mas assim, a ciência explica que o cérebro da mulher, ela funciona diferentemente do homem. O homem, ele é mais racional. Deus criou o homem assim. O homem é mais racional, a mulher é mais emotiva. Então, junte agora um ambiente que Satanás proporcionou. Foi um animal que era belo, que era um animal que chamava atenção. Possa ser, não sei, a gente aqui tá falando hipótese. Possa ser que um animal desse não chamasse a atenção de Adão. Mas aí é que tá. A psicologia explica justamente algo, talvez o contrário disso, porque o homem, ele se impressiona mais com o que vê. A mulher se impressiona mais com emoções. Agora, é até engraçado, que parece que pra fazer a mulher cair, Satanás precisou aparecer. Pra fazer Adão cair, não precisou disso, né? Não. Bastou Eva chegar com fruto lá. Adão não precisou desse show pirotécnico nenhum, né? Eva sim, né? Eva precisou Perceba. de toda aquela preparação. Voltando aqui ao tema, primeira impressão visual. Satanás se preocupou com isso. A impressão visual. Impactou, né? Ele impactou. Exato. Chamou a atenção. Segundo, a impressão visual seguida dela falante, né? O capítulo até comenta que Eva até achou estranho, porque aquele animal não falava. E ela sabia que... Exato. Mostra o pensamento dela, fez. Deus não consentiu a esse animal isso. O poder da fala. Exato. Vamos falar um pouquinho da conversa que eles dois tiveram. Eu acho que vale a gente observar, porque observar principalmente essa conversa, esse discurso do próprio Satanás incorporado, aquela meio que uma personificação mediúnica, né? Uma serpente, um animal falante. E vamos tentar nos concentrar um pouquinho nessa conversa entre eles dois. Qual foi a primeira coisa que Satanás disse para Eva? O livro, ele... Eu acho esse livro espetacular. Porque ele já começa dizendo assim: Satanás, ele não lê o pensamento, ele induz a pessoa. Acho que você já ouviu essa frase num vídeo passado. Ele induz a pessoa a pensar. E Satanás, exatamente, ele começou a conversa com algo totalmente inocente. Ele sabia que Deus tinha falado isso ao casal. Ele usou como se ele não soubesse. Ele falou: Deus falou que se você comer dessa árvore, vocês vão morrer, né? Aquele jeito assim: fala comigo, eu quero alguém pra conversar. Puxando uma conversa justamente com uma primeira mentira, né? Uma pergunta óbvia. É uma pergunta meio que óbvia. É o mesmo que você dizer assim: o sol brilha, né? Você vai dizer sim, claro, ele brilha. Satanás utilizou uma pergunta muito óbvia assim: é verdade que Deus disse que se você comer do fruto você vai morrer? Nossa, foi uma pergunta assim, tão óbvia. Ainda voltando só um tópico antes dessa frase, ele ainda diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quer dizer, ele meio que já começa com uma negação. Perguntas muito óbvias. Uma pequena mentira, porque Deus ele não disse isso. Ele não disse que não era para... Ele pega a pergunta óbvia justamente para entrar naquilo que dissesse, né? De começar uma conversa, de se familiarizar com a outra pessoa, para poder encontrar um caminho, para poder chegar até a mente, o coração dela, o paladar dela, né? E ele começa com isso: olha, é certo que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Aí ela vai lá e responde, dizendo: não foi bem isso. Ele disse que de todas as árvores do jardim nós podemos comer, exceto
Aquela árvore que tá no meio do jardim. É como se ele quisesse que ela queria... É como se ele quisesse que ela explicasse a ele algo que ele já sabia. E observe o contexto. Ele fez isso, mas ele já estava comendo do fruto. Isso. Perceba que o capítulo diz que ele já vinha comendo. Imagina lá o Satanás chegando com o fruto. Ó, Deus não disse que vocês podiam comer de toda a árvore, né, Eva? Não, ele disse que esse fruto a gente não podia comer. Quando ela disse isso, ele já estava com ele na boca. Ele já estava comendo. Ele Olha, já... é engraçado porque o que Deus disse não foi nem comer, era tocar. Do fruto não toqueis nem comeis. A ordem era as duas. Então assim, foi algo meio que espantoso para Eva. E Satanás, ele foi muito astuto, né? Ele já estava comendo o fruto, já sabia qual foi a ordem e começou a fazer perguntas óbvias para que ela explicasse a ele algo que ele já sabia. E aí ele foi induzindo ela até ela cair. Vamos só dar uma pausa aqui pra gente discutir uma coisa. A Bíblia é um livro fantástico. Isso aí nenhum dos três aqui negam isso, e com certeza você que está nos assistindo sabe disso também. É um livro que tem um poder, assim, fora do comum. E você viu aí no vídeo 2, né, que nós falamos sobre a criação, que eu tenho uma crença toda especial de achar que está tudo meio que conectado, não é, meio que numa teia invisível, onde, sei lá, Deus ele fala por meio de muitas coisas, principalmente da natureza. Mas quando eu vejo a Bíblia, eu vejo que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e ela consegue, com a sua mensagem, meio que ultrapassar todos os tempos, os séculos, até chegar a nós. E nisso a Bíblia ela tem esse poder também de conexão. Ela é um livro conectado em muitos aspectos. Quando Satanás ele se utiliza dessa conversa, será que nós podemos dizer que até os dias de hoje esse mesmo estilo de tentação ele se repete para o ser humano? Será que dá pra gente, com certeza, com a outra roupagem? Com certeza, eu acho assim, é até engraçado querer mencionar, porque muitas pessoas perguntam a coisas, porque somos adventistas do sétimo dia, certo? E quando, não sei se alguém que tá vendo esse vídeo, que é adventista do sétimo dia, já foi deparado com a pergunta do que vocês fazem no sábado. A gente pode associar ao modo que Satanás investiu Eva, né? Assim, já me fizeram perguntas absurdas, assim, cara, vocês tomam banho no sábado? Então, não sei, é como se fosse... Eu lembro desse momento, porque são perguntas muito óbvias. E muitas vezes você sente que a intuição daquela pessoa não é de aprender, mas ele quer lhe levar para um momento em que você vai vacilar e ele vai lhe apunhar pelas costas. Foi exatamente isso que Satanás naquele momento estava fazendo com Eva. Ele não queria que ela pecasse, não queria que ele caísse naquele momento. Eu tenho certeza que o pensamento de Satanás não era que ela comesse do fruto naquele momento. Ele queria que ela conversasse com ele e dali começasse uma amizade. Só que, para nossa infelicidade e para a felicidade dele, Eva comeu ali mesmo. Eva foi muito fácil para ele. Agora, acho que a gente está preparado justamente para fazer essa conexão entre o que era o passado e até os dias de hoje. A tentação ela permanece, é a mesma, mas só que muda a roupagem. Mas tem uma outra frase bem importante, que quando ela responde para ele dizendo, olha, não é bem de todas as árvores, mas aquela árvore que está no meio do jardim, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se nós comermos ela, nós certamente morreremos, né? Certamente morreremos. Aí ele vai lá e responde o quê? Certamente não morrereis. Não morrereis. Eu acho importante a gente mencionar esse momento, porque veja bem, algo muito interessante nesse momento da história. Foi ordem de Deus, foi Deus que falou que morrereis. E uma cobra que para Eva foi Deus que criou, que a gente sabe que não era cobra ali, era Satanás personificado. Mas para Eva era uma serpente que estava falando. Que o próprio Deus criou, falou, certamente não morrereis. Então para ela foi muito confuso, foi uma negação muito profunda. Foi chamar Deus de mentiroso.
E eu tenho certeza que Eva sentiu aquilo ali. Mas qual foi o problema? E o problema é que a gente corre muito hoje em dia. É que Satanás, ele tinha uma resposta na ponta da língua. Quando Eva falou assim, certamente morrereis, ele retrucou, certamente não morrereis. E Eva assim, oxi, como assim não morrereis? E aí a serpente deu uma resposta, dizendo assim, ó, você tá me vendo morrer? Eu estou falando. E ela associa, engraçado, antes de você começar a comentar, ela associa a fala que ela tinha, um elemento que ela ganhou depois de comer o fruto. E aí ela tirou as dúvidas de Eva, disse assim, realmente o fruto dá alguma coisa, e é uma coisa boa. E é bom a gente lembrar pra você que nem sempre aquela pessoa que tem uma resposta pra tudo tá falando a verdade. Vamos conectar de novo os pontos. Quando ele fala esse certamente não morrereis, será que a gente pode comentar um pouquinho como essa mentira, até os dias de hoje, ela continua afetando alguns seres humanos? E eu acho que isso é um grande argumento dele desde o céu. Qual foi o primeiro argumento que ele usou no céu? A liberdade, né? É como se ele quisesse dizer a Eva o seguinte: Deus está querendo te prender ao não te permitir comer desse fruto. Veja quanta coisa boa esse fruto traz, como você comentou aqui agora. E Deus entende que você vai morrer. Caramba, isso é uma prisão, né? Deus disse pra você que o seu corpo, falando hoje, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que você deve cuidar. Isso implica em você não frequentar locais como baladas e tudo mais. Isso é uma prisão, cara. Deus disse que você vai morrer, mas você não vai morrer, né? Ele coloca isso na perspectiva de que isso é uma prisão, de que isso afeta e tira a minha liberdade, quando é justamente o contrário. Deus não queria que eles comessem para que eles continuassem livres do mal. Do mal. Essa é a perspectiva correta. Do mal. A nossa liberdade, a liberdade deles estava em jogo. A liberdade de Adão e Eva ali foi colocada em xeque, justamente porque a proposta de Satanás era justamente a de que, comendo daquele fruto, eles estariam livres, eles não morreriam, seriam iguais a Deus. É um argumento que ele usa, que hoje ele não fala pra ninguém que a pessoa vai ser igual a Deus, mas ele diz o seguinte, que a pessoa vai ter autossuficiência, né? Ele convence as pessoas até, de certa forma, de que hoje em dia você pode ser aquilo que você quer ser. Você precisa de força, você vai encontrar dentro de você mesmo. Você é autossuficiente para fazer o que quiser. Agora essa sede pelo conhecimento, né, no caso de Adão e Eva, tem um trecho aqui do livro que eu achei ele muito interessante, quando ele diz assim, que Satanás ele queria levar o homem a forçar a porta dos segredos do Todo-Poderoso e a não estar satisfeito com o que Deus tem revelado e não cuidar de obedecer ao que ele tem ordenado. Quer dizer, forçar a porta dos segredos do Todo-Poderoso. Essa sede pelo você pode saber tanto quanto Deus, ou você pode ir mais além dele. Então essa sede desenfreada pelo conhecimento, quando ultrapassa aquilo que nós devemos ter, foi aquilo que tanto Adão quanto Eva tiveram, né? Esse desejo de ser independente de Deus. Também um outro ponto que nós podemos discutir além disso é justamente sobre essa questão da independência. Quando Adão e Eva meio que decidem se alimentar do fruto proibido, eles, em outras palavras, meio que estão dizendo que eu não quero nenhum Deus ou nenhum Criador dando conta ou guiando a minha vida, mas eu quero tomar as minhas próprias decisões. Ao tomar o fruto, eu não quero saber, por exemplo, Deus ele tem um conhecimento do bem e do mal, mas não basta que Deus ele tenha um conhecimento do bem e do mal, eu quero ter esse conhecimento. Então não basta que Deus ele seja o juiz supremo, mas eu quero ter a capacidade também de julgar. É meio que como nós não confiássemos, eles não confiassem tanto em Deus, a ponto de dizer, olha, ao me alimentar do fruto, eu estou dizendo que eu tenho força suficiente para entender o que é o bem e o mal, para julgar isso, para evitar isso, ou para viver e conviver com isso. Eles meio que estão deixando para trás
colocando, né, o seu livre-arbítrio e deixando para trás, colocando em ação o seu livre-arbítrio e deixando para trás o cuidado de Deus para com eles. Eu acho uma parte importante de notar também que na descrição desse capítulo, isso que você acabou de falar foi o pensamento da mulher. A mulher, ela realmente pensou isso, que ela disse que queria conhecer, e ela foi com toda essa alegria mostrar ao seu marido, né, Adão, o que ela tinha aprendido. Agora, é importante notar também que a princípio Adão, ele não pensou assim. Ele viu que ela já estava em pecado. Ele presenciou de que Eva, ela já estava mudada. O problema de Adão foi o seguinte: ele não confiou que Deus teria uma saída. Acho que ele entrou em desespero. Ele falou assim: poxa, Eva, ela vai morrer e eu vou ficar sozinho de novo. O livro fala que ele faltou fé no Criador. E aí ele pensou assim: ela é parte de mim, ela saiu de mim e eu não vou conseguir viver sem ela. E aí ele decidiu comer do fruto. E o livro ainda menciona que tinha uma guerra, um conflito no cérebro de Adão. E eu imagino como ele tava, o ápice de estresse que tava na cabeça dele, né? Confiar em Deus ou perder a mulher que ele tanto amava. Porque a frase, certamente morrereis, era muito forte, mesmo ele não sabendo, ele não tinha noção do que era morte. Ele não sabia nem o que era se vacilar. Pergunta assim: Adão, o que é morrer? Ele não sabia. Ele tinha uma ideia do que era, então ele não sabia o que era. Ele estava tendo medo de algo que não sabia. E ao presenciar Eva, ele começou a perceber o que era o pecado, qual era a condição que ela estava. E provavelmente uma consequência de que ela teria de quando Deus o encontrasse. E vendo isso, a revelação do livro fala que ele não ia conseguir viver, o pensamento de Adão, né? Não ia conseguir viver sem a sua mulher amada. E afeta também o senso de liberdade, né? Todo mundo busca liberdade, procura liberdade, mas não sabe que a verdadeira liberdade, ela está justamente ao lado do nosso Criador. Você pode, obviamente, fazer o contrário, mas só que essa não é a verdadeira liberdade. Não dá para falar de liberdade distante da glória de Deus. Então, quando a glória de Deus ela deixou de revestir Adão e Eva, isso tiveram consequências que estão aí hoje, apresentadas na natureza, no instinto que era natural dos animais, hoje é totalmente antinatural. Então, isso apresentado também nos seres humanos, no seu comportamento. É só você observar ao seu redor e você vai perceber que tudo está seguindo num caminho totalmente inverso àquilo que Deus planejou para o homem. Consequências das nossas atitudes, consequências, como Ed falou, das nossas escolhas, dessa busca desenfreada que alguns têm pela liberdade, mas acabam, ao invés disso, se tornando escravos do mundo. E é isso. Com isso nós vamos encerrando mais esse vídeo, mais esse capítulo, deixando como mensagem que lembre-se, a verdadeira liberdade ela só está ao lado do nosso Criador. Adão e Eva, eles não foram desamparados depois daquele momento, mas ainda depois, quando Deus ele veio ao encontro de Adão e Eva e viram nos seus rostos tristes a tristeza da desgraça que o pecado havia provocado nos corpos deles e em toda a sua volta, o jardim do Éden já não era mais o mesmo e eles haviam sido expulsos desse jardim. Adão e Eva, eles não ficaram desamparados, e é aí que nós podemos dizer que vai começar propriamente dito a história da redenção da qual nós estamos comentando. No próximo capítulo, o plano da salvação, Deus ele planejou muito mais do que o próprio inimigo planejou contra nós. Ele planejou a nossa real e eterna liberdade por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é nele que nós encontramos a nossa verdadeira liberdade, e nós vamos conhecer como esse plano da salvação já foi revelado no Éden, só que não agora, no nosso próximo vídeo. Quinto capítulo, o plano da salvação. Manda um alô aí, Samuel, e como é que o pessoal faz para se contactar com a gente?
Você que está assistindo esse vídeo pode deixar o seu comentário sobre o que você achou, se você gostou ou não, porque deixe lá, entre em contato conosco para que a gente possa dialogar. Porque o mais importante é continuarmos essa conversa com você após esse vídeo, entrarmos em contato com você. Sobre o livro, como a gente já comentou antes, você entra lá no site do centrowhite.com.br, você encontra esse livro disponível para download, tanto na versão PDF quanto na versão MP3, para você se aprofundar mais no assunto. E o mais importante, acompanhe esses vídeos. O próximo, semana que vem, vai estar aí disponível para você assistir também, para que a gente continue entendendo essa história. E acompanhe tudo isso interagindo conosco. Comente, concorde, discorde, assine o nosso canal, você vai ganhar muitos prêmios. Samuel vai encaminhar esses prêmios a você de alguma forma. Tá bom, então vamos lá, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela alegria que o Senhor dá ao nosso coração de poder falar da Tua Palavra a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Mas com toda a alegria, com todo o amor que Cristo nos concedeu, nós queremos levar esse amor a todos aqueles que estão nos assistindo, e que possa, independente de em que local, independente de em que momento esse vídeo está sendo visto, que a pessoa que está nos assistindo possa ter a consciência de que as suas decisões vão fazer grandes diferenças na sua vida, e que a melhor decisão no dia de hoje é tomar a decisão de estar ao lado do Senhor, que é o nosso Criador. Por isso, Deus querido, Pai glorioso, fica conosco, fica com com o nosso distrito, com os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que o Senhor, em nome e por amor de Jesus, venha abençoar a cada um. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, obrigado Até por mais, tudo. pessoal. Pessoal. Tchau. Até semana que vem. Tchau.